Olá, galera. Então, eu vim agora tentar gravar para vocês o material do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar agora o capítulo 4 e capítulo 5 do livro de vocês. Eu estou fazendo aqui o compartilhamento de tela para mostrar para vocês que eu disponibilizei o acesso do livro. Então, vocês têm condições de buscar ele, tanto o livro que vocês têm físico, quanto a versão digitalizada. Então, a versão digitalizada é essa daqui que vocês conseguem fazer o folheio dele como se estivesse com o livro em mãos, né? Então, você consegue fazer o zoom, consegue trocar de página, mas o que é interessante de tudo isso é a possibilidade de você acessar ele, né? Se eu não me engano, teria que confirmar isso para vocês depois, mas dá até para a gente clicar dentro de links que existam dentro do livro e ele vai recomendar diretamente a uma página específica, tá? Então, só para voltar aqui no início para vocês, ele folheia somente nesse modo, tá? Então, no canto superior esquerdo, volta, no canto superior direito, ele passa à frente o livro. Então, a gente inicia o capítulo 4 aqui na página 68. Então, aqui a gente vai trabalhar terra, tempo e transformações. Em cima disso também, eu já vou mostrar para vocês a questão do próprio acesso que vocês têm na sala do Google Class. Então, aqui eu já estou logado na minha conta do Google. Então, eu vou entrar aqui na sala de aula, no Google Class. Vamos acessar aqui. Vocês vão lá, obviamente, nas turmas que estão disponíveis para vocês. Aqui é o meu repertório de turmas, então, todas as turmas que eu trabalho. Então, eu vou pegar aqui como um exemplo o primeiro ano 1. Vocês vão acessar o material de vocês lá nas atividades. Tanto no mural quanto na atividade, vocês acessam o mesmo material. Quando vocês chegarem aqui em Geografia, que é a disciplina que a gente está trabalhando, vocês têm aqui capítulo 4 e capítulo 5, né, sendo exposto aqui. Então, vocês vão dar clique ou duplo clique, vocês aqui escolhem, e aqui está o material para vocês baixarem. Então, aqui inicialmente, ele está orientando qual é o tema e os exercícios que vocês vão responder. Então, página 69, 76, 77 e 82 do capítulo 4. E a entrega de ambos os capítulos, tá? 4 e 5, vão ser até dia 15. Até dia 15, tá, gente? Então, vocês podem entregar antes. Não precisa vocês esperar dia 15 para me entregarem, ok? Então, vocês vão acessar esse material aqui. Vocês podem acessar ele virtualmente ou baixar se quiser. Então, vocês têm o material explicando todo o conteúdo necessário. Então, aqui eu vou iniciar para vocês a questão da importância dos dobramentos modernos, ou seja, o tectonismo, na construção do relevo continental. Então, aqui nós temos o planeta Terra. Eu vou aqui sintetizar o que tem do livro. Então, as placas tectônicas, o que são as placas? Na verdade, são fraturas do nosso continente, que são representadas, dos nossos continentes, né, que são representadas por uma camada do nosso planeta. Então, nós temos aqui a formação do nosso planeta, a crosta ou litosfera, a astenosfera, o manto inferior, o núcleo interior e o núcleo exterior. A nossa crosta é essa capa fininha aqui da parte de fora do nosso planeta. O mar está sobre ele, tá? Então, tem uma extensão aí, a crosta terrestre, uma espessura, que as áreas mais rasas elas têm aproximadamente 25, 24 quilômetros de profundidade, e as áreas mais profundas, que aí você pode pegar as regiões continentais, que pega inclusive os pontos mais altos, vamos pegar aí o Monte Everest de 8.837 metros, ele vai ter aproximadamente 74 a 75 quilômetros de profundidade. Então, seguindo nessa lógica, nós temos aqui as formações. Isso aqui é o material que vocês vão acessar, então vocês podem ler até com mais atenção. Essas placas tectônicas, elas sustentam os continentes e oceanos, mas estão em constante movimento. Para vocês terem uma noção, deixa eu mostrar aqui para vocês, qualquer mapa mundi, olha só, mapa mundi. Olha que interessante, eu vou pegar só como representação qualquer um desses, tá?
Desse ponto aqui do Nordeste brasileiro até aproximadamente a Libéria, no continente africano, a gente tem por ano um afastamento de aproximadamente 7,5 centímetros por ano. E aqui no extremo sul, pode ser o próprio Uruguai aqui, ou o sul do Brasil, a distância entre essa região da África do Sul, ela por ano se afasta cerca de 18 centímetros. Então isso mostra que essas placas continuam se movimentando por ano. É uma distância que vocês vão dizer assim, de 7,5 a 18 centímetros. É pouco? É pouco, mas a gente está falando de um supercontinente, de uma placa que está se movimentando. É uma estrutura física que tem todos os nossos países, tudo que você imaginar de estrutura sobre esse material, sobre essa crosta, que é sustentada e que está se deslocando. Então, ao passar disso, vocês vão observar que, então, como que ele está se deslocando? Quer dizer que em uma dessas camadas nós temos um material mais maleável. Então, o manto, na verdade, ele é um material maleável. Como maleável? Imagine a argila. A argila, ele é um material mole, porém frio. Aqui a gente está falando de um material mole com alta temperatura. Por que ele é mole? Por causa da elevação da temperatura e a densidade dele também é diferente da crosta. Os materiais que estão na crosta, no manto e no núcleo, eles têm densidades diferentes. Essas densidades, na parte superior você tem da crosta, é o material mais leve. Por incrível que pareça, a gente está falando das rochas da superfície do nosso planeta, são as áreas onde nós temos os materiais mais leves. Os medianos estão no manto e o material mais denso do nosso planeta está aqui no núcleo. Tá? Então, essa crosta são essas fragmentações dessa... A placa tectônica nada mais é do que uma fragmentação dessa crosta. Então, aqui no processo de formação das placas tectônicas ou da teoria tectônica de placas, nós temos dois movimentos que formam esse processo de crosta. Então, nós temos as orogêneses e a epirogênese. Qual que é a diferença de uma para outra? Movimento horizontal e movimento vertical. O que seria esse movimento horizontal e vertical? O movimento horizontal é quando a placa faz como se fosse esse movimento. E aí ela faz uma dobra, formando uma montanha, um monte, um morro. E a epirogênese, ela tem uma formação vertical. Então ela pode acontecer o quê? Uma placa que foi soerguida. Então ela veio, bateu uma sobre a outra e ela se soergueu. Então ela formou uma cadeia talvez montanhosa, muitas vezes acontece isso, mas ela foi prioritariamente provocada por um abalo sísmico, por uma atividade vulcânica. E aí nós temos uma formação bem abrupta da paisagem. O que seriam as falhas? As falhas, aí, dentre todos esses encontros de placas, nós temos isso aqui, as chamadas falhas. O que são as falhas? São as áreas de impacto, ou melhor, que sofrem esse impacto dessas placas tectônicas. Então, quando você tem esse tipo de movimento aqui, deixa eu colocar para vocês. Olha só. Movimentos de placas. Eu estou fazendo já acessando a internet para vocês verem que tudo que eu estou falando aqui é fácil de buscar pela internet. Tá? Então, vou pegar essa imagem bem clássica aqui, que inclusive essa imagem é usada no livro de geologia, geomorfologia do Teixeira, que é um clássico dentro da geologia. Aqui nós temos os três processos de formação da crosta terrestre. Nós temos transformante, convergente e o divergente. O que é esse processo? Ele nada mais é do que isso aqui. Convergente, eles se convergem, vão para o mesmo sentido. Divergente, eles divergem, ou seja, vão para os sentidos opostos, está aqui, né? Converge, vão para o mesmo sentido, então você tem formação de cadeias montanhosas, por exemplo, ou áreas de subducção, que seria uma crosta entra por baixo da outra. As divergências, elas normalmente formam uma espécie de falha no meio dessa placa, que são duas placas que se afastaram, então formou, por exemplo, o Oceano Atlântico. A formação do Oceano Atlântico, ela se deu desta forma. E o movimento transformante, que a gente costuma chamar também de falha ou falhamento, que é quando uma placa arrasta sobre a outra.
Quer ver um movimento clássico de falha ou falhamento? É a chamada falha de San Andreas. Olha só. É uma imagem bem característica e é visível de qualquer ponto do espaço. Você consegue sobrevoar, ver por satélite, você vê por imagem aérea, por sobrevoo. É uma imagem que mostra uma placa que está seguindo para o sul e a outra placa que está seguindo para o norte. Então, ela está fazendo esse processo de arraste aqui. Esse arraste faz essa deformação na parte superficial do planeta. Ok? Então, seguindo aqui, obviamente no material vai estar essas... Eu gosto de mostrar pela internet para vocês verem que não é tão estranho. A formação da Cordilheira dos Andes, por exemplo, ela veio de um movimento convergente, onde as placas foram para o mesmo sentido, teve a formação da Cordilheira dos Andes. A gente está falando de duas placas enormes aqui, tá, gente? Então, a placa sul-americana e a placa de Nazca, que está aqui abaixo da linha do oceano. Por causa desses dois movimentos, nós temos a Cordilheira dos Andes, que tem aproximadamente 6.400 metros de altitude. Então, veja que é uma transformação bem intensa da paisagem. Aqui, na sequência, as imagens, aquilo que eu mostrei pela internet. Então, nós temos a falha de San Andreas, olha só que interessante. Você tem essa placa seguindo para o norte, a direita segue para o norte e a esquerda segue para o sul. Essa é uma chamada falha transformante. As falhas divergentes, uma delas, a principal, eu já tinha citado para vocês, é essa falha que formou o Oceano Atlântico, né? Nós estamos falando aí de aproximadamente 170 a 160 milhões de anos atrás. Essas duas placas, a placa africana e americana, elas eram unidas nesse momento e quando ela se fragmentou, ela formou o nosso Oceano Atlântico. Aqui tem outras áreas de instabilidade, mas se vocês forem, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês também outro site que dá até inclusive para vocês verem simultaneamente, é Earthquake. Olha só, é o primeiro site que aparece aqui, ó, earthquakeusgs.gov. Olha só, esse aqui é um site de monitoramento a nível internacional. Você consegue ver simultaneamente aqui a intensidade desse terremoto, o pico de distância que ele atingiu, tá? Onde ele se localizou, e você consegue ver, inclusive, ele spotado no mapa. Olha só, o mapa mundi está spotando onde aconteceu os últimos tremores nas últimas 24 horas. Olha só, aqui nessa barrinha você consegue fazer o acompanhamento do tempo. Então, você tem 4,3, 2,6, isso aqui é a escala de Richter. Para quem não sabe, a escala de Richter é uma medida de intensidade do vulcão. E você consegue ver isso aqui no horário universal. Então, você consegue ver que hora aconteceu. Se a gente deixar aqui nessa página carregando, e eu demorar mais o vídeo e ficar visualizando aqui, ó, eu vou dando um F5, daqui a pouco vai aparecer outro movimento. Então, aqui ainda está aparecendo este último que aconteceu. Mas se eu deixar mais um tempo aqui, 5, 10 minutos, vocês vão ver que surgiu um terremoto em algum canto do mundo. E o que é curioso é que isso aqui é simultaneamente, tá? Então, os países, inclusive, os que têm equipamento, eles conseguem manter um monitoramento. Vou mostrar uma coisa curiosa para vocês. Por que o Brasil não tem tanta preocupação em monitorar terremotos no mundo? Porque nós vivemos numa zona de segurança. Olha só onde está o encontro da placa de Nazca com a placa americana. Olha a distância que nós estamos. Onde que acontecem os terremotos, principalmente? Os terremotos acontecem próximo a essas linhas de contato ou de afastamento dessas placas tectônicas. Então, a mais próxima de nós está lá no fundo do oceano, próximo do mar do Chile. Então, a gente está falando aí de quantos quilômetros? Né? Olha só, se a gente pegar a nossa região aqui, ó, onde nós moramos, para a direita, aqui, sentido leste, nós estamos falando aqui de aproximadamente 3.000, 2.500, 2.400 quilômetros. E para cá, 2.000 em linha reta, né? Então, nós estamos numa linha de afastamento muito grande. Então, isso nos dá uma certa segurança, né? Olha só, ele deu aqui como atualizado. Vamos ver se apareceu mais algum terremoto. Ó. Não, ele não apareceu.
Mas, enfim, eu deixo isso como uma curiosidade para vocês visualizarem, porque tem material na internet disponível para vocês poderem aprender, ok? Ao final deste material, obviamente, ele vai ter as orientações do capítulo 4 e do capítulo 5, o que vocês vão estar fazendo, beleza? No próximo vídeo eu explico especificamente a dinâmica da crosta terrestre. Aqui eu já dei alguns spoilers, algumas indicações e tá tudo ok, beleza? Até a próxima e a gente vai se falando. Um abraço.